Vamos mais uma vez curvar nossas frontes em oração, pedindo que Deus nos abençoe nesse momento de reflexão em torno da sua palavra. O tema da mensagem desta noite é Diante das Calamidades. Diante das Calamidades. Pai do céu, obrigado, Senhor, por essa experiência maravilhosa que nós temos de reunirmos para cultuarmos ao Senhor. Obrigado pelas famílias aqui representadas. Obrigado por aqueles que, mesmo não tendo uma família consigo aqui, estão aqui hoje à noite. E pedimos a tua bênção para cada um, segundo a sua necessidade. E agora, Senhor, pedimos que o teu Santo Espírito nos conduza na compreensão das tuas verdades para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que todos nós estamos literalmente inundados de notícias sobre a tragédia que se abateu no sul do país nas últimas semanas. Diante de uma situação de calamidade, as reações são as mais diversas. Há muitos questionamentos, muitas cobranças, busca-se muitas explicações, por que isso, por que aquilo, quem é o responsável. E, num certo sentido, eu creio que uma calamidade revela o que existe de melhor e de pior na sociedade. Por um lado, nós temos gente que tenta levar vantagem de todo jeito. Se antes vendia um garrafão de água por R$10, agora está vendendo por 80. Isso aconteceu lá. Esta semana, anteontem, um caminhão que levava donativos lá para o Rio Grande do Sul, a polícia parou lá em Santa Catarina e descobriram que estava levando no meio drogas, 1 quilo de crack, 72 quilos de cocaína. Casas e lojas são saqueadas. Uma loja lá teve um prejuízo, só uma pessoa, de R$1 milhão. E muitas pessoas, vocês viram, relutam em sair das suas casas, mesmo quando a polícia vai e avisa que precisa sair, porque tem medo da casa ser saqueada, completamente roubada. A água não chega lá, mas os ladrões chegam lá. Temos notícias de algumas adolescentes que foram estupradas em abrigos. E, inclusive, houve uma proposta para que esses abrigos pudessem ser separados. Mulheres e crianças em alguns e homens em outros. Nós sabemos que há alguns políticos que tentam se aproveitar desta tragédia, fazendo cálculo político. Não vou mandar esta doação tal para tal lugar, para tal cidade, ou então vou fazer isso pensando nas próximas eleições. De repente, um político dá um escorregão, fala alguma coisa que não deveria e se faz uma grande alarde em cima daquilo, superdimensionando um comentário infeliz. E o que dizer da incoerência de alguns? A culpa é desse governo tal, seja estadual, federal. E começam então a falar contra, mas quem fala é aquele político anterior, que já estava lá há alguns anos e que não fez nada também. Então, um problema dessa dimensão não é numa gestão, não é uma pessoa que resolve sozinha em alguns meses ou algum ano de trabalho. É uma questão, muitas vezes, histórica. Mas aqueles que estão hoje apontando o dedo, muitas vezes são aqueles que, há pouco tempo atrás, também não tomaram as medidas que seriam necessárias. E alguns dizem, tem que prender esse prefeito, esse governador, seja lá quem for, tem que responsabilizar. Sem falar nas fake news que rolam por aí acerca das notícias das coisas que acontecem lá no sul numa situação como essa. Críticas à burocracia, à liberação de recursos, enfim, isso que eu acabei de mencionar revela aquilo que eu chamaria de pior numa situação como essa. Mas, felizmente, uma crise como essa, uma calamidade como essa, revela o que há de melhor. São milhares de voluntários que estão indo para lá, e alguns com seus próprios recursos. Eu ouvi de um jovem que não tem muitos recursos, mas que resolveu ir lá ajudar. E passando, às vezes, até frio, passando quase fome. Ele estava lá num momento de ajuda e alguém ofereceu, então, para quem estava trabalhando como voluntário, uma equipe lá, ofereceu uma comida quente. E ele disse, olha, essa comida é a única comida quente que eu comi nos últimos 7 dias. É uma dedicação, uma coisa realmente extraordinária. Pessoas que estão mobilizando, trabalhando muito, pessoas trazendo ofertas generosas, empresários solidários. Uma fábrica de bebidas alcoólicas parou toda a sua estrutura de produção de bebidas e começou então a engarrafar e produzir água mineral e preparar água mineral para distribuir gratuitamente. São pessoas que arriscam a sua própria vida em missões de resgate, tanto de pessoas quanto de animais.
São pessoas que abrem as portas de sua casa para atender pessoas que elas nem conhecem. São igrejas e diversas instituições que estão abrigando milhares de pessoas. São voluntários atuando em suas especialidades, professores, médicos, enfermeiros, pastores, psicólogos. São executivos que tomam decisões estratégicas, são políticos que também, se por um lado existe aqueles que não agem como deveriam, existem outros que estão ali trabalhando arduamente, procurando minimizar o sofrimento da população. Temos que levar em consideração que existe, então, uma grande diferença entre vermos esta calamidade um tanto de longe, através da imprensa, e estar lá, vivendo aquela situação, vendo a situação na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, na sua casa, passando por uma experiência difícil, experimentando esse sofrimento na própria pele, perdendo os álbuns de família, os objetos de estimação, e o que é pior, muitas vezes perdendo um ente querido, um filho, uma filha, o esposo, o avô, a avó, alguns vendo seus negócios completamente aniquilados, frutos de anos e anos de tanto trabalho. Mesmo que a gente se sinta sensibilizado com esse sofrimento todo, uma coisa é estarmos aqui, outra coisa é estarmos lá, bem de perto. Quem passa por uma tragédia como esta é que pode realmente avaliar todo o seu impacto na sua vida. Nós sabemos que quando chega uma tragédia como essa, um vulcão, um tsunami, uma enchente, e acontece algo assim inesperado, repentino, no primeiro momento, a reação das pessoas é de perplexidade, de terror. No segundo momento, há uma espécie de heroísmo. A pessoa luta para preservar a sua própria vida, é capaz de fazer coisas que ela nunca imaginaria. A luta pela sobrevivência. Quando ela consegue passar por isso, vem aquele momento de conforto, de esperança, ela começa a receber ajuda. Mas depois passa-se algum tempo e muitas vezes vem um sentimento de desolação. Quando ela percebe que perdeu mais do que tinha imaginado, que não está sendo tão fácil recuperar. E muitas vezes há promessas que não são cumpridas, a indenização não vem, e as coisas ficam difíceis. A pessoa tem uma consciência maior da perda, e a partir daí, ou ela vive uma experiência traumática e fica presa nisso, ou ela ressignifica a sua vida e vai procurando vencer e superar tudo isso. A verdade é que, estando longe de uma situação como esta, ou mesmo perto, muitos são os questionamentos. Alguns dizem, será que é um castigo de Deus? É a culpa apenas do homem que não soube zelar pela natureza? É o fim dos tempos? Deus decretou tudo isso, portanto não há como escapar? Perto ou longe, existem algumas atitudes que somos chamados a ter num momento como esse. Diante de uma calamidade, aquele que está lá no olho do furacão, mesmo nós que estamos mais distantes, somos desafiados pela palavra de Deus a colocar a confiança no Senhor. Cantamos aqui nesta noite sobre isso e esta é uma grande ênfase que eu não poderia deixar de dar. O primeiro passo é colocar a confiança no Senhor. Lá no Salmo 57, no versículo 1, nós lemos assim: compadece-te de mim, ó Deus. Compadece-te de mim, pois em ti se refugia a minha alma. À sombra das tuas asas me refugiarei, até que passem as calamidades. Eu me lembro muito bem quando eu descobri esse versículo na Bíblia. Às vezes a gente tem esse tipo, né, de experiência. Você descobre aquele versículo que fala ao seu coração de forma especial. Foi em dezembro de 1993. Lá na cidade onde eu morava e pastoreava, Teófilo Otoni, nordeste de Minas, houve uma enchente. Obviamente não tão grande quanto essa que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, mas o rio principal que corta a cidade, ele transbordou e causou uma grande destruição. Eu lembro que eu estava em casa, no meio da noite, perto de meia-noite, 1h da manhã, eu fui chamado, uma irmã dizendo, pastor, a água está entrando aqui em casa, está levando tudo. Imediatamente eu corri para lá e nós começamos então uma operação de resgate, de ajudar a tirar as pessoas. E no outro dia, bem cedo, a gente acordou e percebemos a dimensão do estrago. E aí os irmãos da igreja que moravam às margens do rio foram levados cada um para uma casa. Para minha casa mesmo eu levei
uma família da igreja bem grande, e nós percebemos que não deveríamos atender apenas os nossos irmãos. Havia muitas outras pessoas. E naquele momento, assim, muito sensibilizado por toda aquela situação, por tudo aquilo que a gente viu de madrugada, ajudando a tirar as pessoas ali no meio da correnteza, nós decidimos fazer alguma coisa na igreja, e mobilizar a cidade, mobilizar recursos. E Deus nos abençoou de forma extraordinária, eu não vou dar todos os detalhes aqui, mas eu me lembro que quando nós tínhamos lá nas salas da igreja, no templo, dezenas de pessoas, foi esse texto que Deus me deu para falar para eles. Esse texto passou a fazer muito sentido para mim. Confiar em Deus até que passem as calamidades. Este salmo foi escrito por Davi. E sabemos que Davi, durante muitos anos da sua vida, viveu experiências que foram muito difíceis, que ele considerou como experiências de calamidade. Ainda que não envolvessem muitas pessoas, mas para ele era uma situação de calamidade. Porque a vida dele esteve em risco muitas vezes. Ele tinha atrás dele um rei que tinha um exército. E ele percebeu que por mais habilidoso que ele fosse, mais astuto que ele fosse, ele não conseguiria vencer aquele exército. E nós temos então na Bíblia a descrição desta verdadeira caça que Saul implementa para matar Davi por pura inveja. E ele estava numa situação que ele não tinha muito a quem recorrer, porque ele tinha uma grande dificuldade. Ele tinha um grande respeito pela figura do rei. Ele olhava para Saul e dizia: eu não posso matar esse homem, porque ele foi ungido por Deus para ser o rei de Israel. Embora ele já soubesse que seria o próximo rei, mas ele não quis se apropriar indevidamente do lugar que lhe tinha sido prometido por Deus. Então ele estava sendo perseguido, mas ele não podia reagir a ponto de matar o próprio rei, embora tivesse oportunidade para isso. Por outro lado, ele não podia se entregar. Então ele tinha que fugir, ele tinha que ter uma estratégia, mas ele percebeu que toda a sua estratégia não era suficiente, que ele precisava confiar no Senhor. Então, ele, de uma forma poética, diz: eu coloco a minha confiança no Senhor. Eu coloco a minha vida sobre os cuidados do Senhor. Ele usa a figura de uma ave que protege os seus filhotes. Ele diz: à sombra das tuas asas me refugiarei. É como uma galinha que protege os seus pintinhos. Diante da calamidade, meus queridos irmãos, em relação a Deus, é possível em 3 tipos de atitude. Uma atitude é de ceticismo. É aquela pessoa que, diante do problema, da calamidade, ela diz: Deus não existe. Se Deus permitisse, se Deus existisse, Ele não permitiria isso. Este sofrimento é muito injusto. Não existe um Deus amoroso e poderoso. Ou Deus é amoroso ou é poderoso. Porque se Ele fosse poderoso, sendo amoroso, Ele evitaria esse problema. Se Deus é poderoso, mas não é amoroso, então eu entendo. Se Ele é amoroso, mas não é poderoso, eu também posso entender. Mas as duas coisas eu não entendo. E há pessoas, então, que olham e decidem não crer em Deus ou ter dúvidas sobre o poder de Deus. Outra atitude é a atitude da revolta. A pessoa acredita que existe Deus, mas ela fica se questionando e dizendo: por que Deus mandou este castigo? Por que mandou esse castigo para mim? Deus não me ama, não quero saber de Deus. Deus tem me tirado tudo, tirado meus bens, tirado da minha família. A atitude dessa pessoa é semelhante à atitude da mulher de Jó. Amaldiçoa o seu Deus e morre. Ninguém que assume essas duas posturas vive bem. Ninguém que assume a postura de ceticismo ou de revolta vai conseguir superar as calamidades. A atitude que Deus espera de cada um de nós, estando no olho do furacão ou mesmo mais distante, é uma atitude de confiança em Deus. É a atitude de esperar pela misericórdia do Senhor. Essa pessoa não chega diante de Deus fazendo exigência: Deus, o Senhor tem que me tirar disso, o Senhor tem que me abençoar, o Senhor não pode permitir que eu sofra, eu não mereço isso. Não, a oração aqui de Davi é: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Eu não estou te pedindo isso porque eu mereço, mas é porque eu preciso e eu confio na tua misericórdia, no teu amor leal. Ele não está pedindo nem que Deus o remova daquela situação, ele está pedindo a proteção de Deus no meio daquela situação. Há uma outra coisa muito interessante neste pedido e nesta oração
do rei Davi. Ele acreditava, e nós também devemos acreditar, que as tribulações, que as calamidades são temporárias. Leio novamente o versículo. Compadece-te de mim, ó Deus, compadece-te de mim, pois em ti se refugia a minha alma. À sombra das tuas asas me refugiarei, até que passem as calamidades. Significa que a calamidade um dia vai passar. O salmista cria que aquela situação difícil não perduraria por toda a sua vida. É um pedido, então, que ele faz entendendo que vai haver um tempo em que aquilo vai ser vencido. E aí eu me lembro de uma história, ela tem várias versões, não é? E uma das versões que eu mais gosto, que eu li há muito tempo atrás, era de um rei que queria seguir o caminho da sabedoria. Então ele chamou os homens sábios e disse: olha, eu quero que vocês me arranjem um presente que eu possa utilizar em todos os momentos da minha vida. Nos momentos bons e nos momentos ruins. Eu quero que vocês me ensinem algo acerca disso. E aí os sábios saíram procurando por todo lado algo que pudesse atender esse pedido do rei. Não conseguiram de jeito nenhum. Até que finalmente eles chegaram a uma conclusão. Eles trouxeram para o rei um espelho, e na frente daquele espelho, na moldura do espelho, onde o rei poderia se ver nas mais diferentes situações da vida, nas situações de alegria, nas situações de tristeza, havia uma frase com 2 palavras. E a frase era: vai passar. Gosto muito dessa história. Vai passar. Seja uma situação de dificuldade, mesmo um momento de alegria, vai passar. A nossa vida aqui na terra, ela alterna essas 2 realidades, até chegarmos à glória. Quando o que vai passar é o sofrimento. Definitivamente. Mas, aqui na terra, nós temos que ter essa consciência que não há um mal que vai durar para sempre. Assim como não há alegrias e vitórias que também durem o tempo todo. Mesmo um casamento abençoado, um dia ele chega ao fim, porque um dos 2 cônjuges vai partir. E esta consciência que a tribulação é passageira, ela é importante. Ela ajuda a amenizar o sofrimento. Há estudos de pessoas que passaram por um campo de concentração, que aqueles que vislumbravam superar aquilo, sonhavam com algo depois daquilo, conseguiu superar melhor as adversidades. Então, quando você está passando um momento muito difícil, ou você sabe que alguém está passando um momento muito difícil, que haja esta consciência da sua parte, isto vai passar. Uma outra postura que considero muito importante diante da calamidade é não tentar compreender e explicar tudo completamente. Não tente compreender e explicar tudo completamente. E eu me valho aqui de um dos textos que eu acho mais extraordinários na Bíblia. Se tem assim aqueles textos que estão na categoria dos top 5, o top 5 do pastor Marcos tem esse texto aqui. Porque esse texto, embora para alguns possa não parecer tão relevante, para mim ele é fundamental. Está em Isaías capítulo 55, quando nós lemos assim: busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clame ao Senhor por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o caminho, o seu caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois é Ele que dá de bom grado o perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos, diz o Senhor. O texto mostra com muita clareza alguns atributos de Deus. Mostra um Deus que é um Deus amoroso, perdoador. Deus que, quando a pessoa se quebranta, Ele vai perdoar. É um compromisso que Ele tem. Mesmo quando a pessoa o ignora, Ele está dando uma chance durante algum tempo para que esta pessoa possa buscar ao Senhor de todo o coração. Mesmo quando a pessoa o ignora, Ele não trata esta pessoa com dureza. Algumas pessoas olhando para o Rio Grande do Sul dizem: sabe por que está tendo isso lá? Porque é o estado mais ateu do Brasil. Porque é o estado menos evangelizado. Porque lá tem muitas religiões que são contrárias ao cristianismo, há muita bruxaria, ocultismo. Isso é um castigo de Deus sobre aquele povo. Mas nós podemos realmente afirmar isso?
considerando o caráter de Deus. Eu sei que lá no Antigo Testamento Deus aplicou o seu juízo sobre muitas nações, mas nós estávamos num determinado momento da revelação. No Novo Testamento nós não temos mais esse tipo de ação da parte de Deus para com nenhum povo. Pelo contrário, a mensagem do Novo Testamento, a mensagem de Jesus, é que quando ele está ali na cruz, sendo crucificado, ele olha para os seus algozes e diz: Senhor, perdoa-lhe porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, como é que nós podemos acreditar que uma coisa assim é de fato um castigo de Deus? Até porque, naquele contexto ali, há muitos cristãos verdadeiros que também estão sofrendo. Será então que é o fim dos tempos? Um sinal dos fins dos tempos? Pode ser. Mas apenas lá no sul e não nos outros lugares do Brasil? Nós não podemos afirmar isso categoricamente, dizendo com certeza absoluta é isso. E as pessoas dizem: mas Deus está enviando esse sofrimento. Eu prefiro crer que Deus está permitindo o sofrimento. Porque nada que acontece no mundo está fora do controle final de Deus. Ele é poderoso. E nada acontece sem a sua permissão. Mas permissão de Deus não significa a sua aprovação plena. Por que Deus permite tanto sofrimento injusto? Muitas vezes nós não sabemos. Lá, como em muitos outros lugares do Brasil e do mundo, tem gente de boa fé, gente honesta, povo trabalhador. Há cristãos que estão buscando o caminho da verdade. Não é como aquele sofrimento que a gente vê lá no livro de Êxodo, que foi direcionado exclusivamente para o povo egípcio e Deus poupou o seu povo hebreu. Não é diferente. Até que ponto aquilo que acontece lá é resultado de uma ação do próprio homem, que não cuidou da natureza, que não teve o cuidado ecológico adequado? Há falhas evidentes nesse cuidado, e mesmo que a pessoa não creia muito nisso, mas nós não podemos deixar de considerar tudo isso. Mas não é só isso, porque há quase 100 anos atrás, 80 anos atrás, já houve problemas desta dimensão, e não havia esse desequilíbrio ecológico que tem hoje. Ao longo da história, há eventos climáticos inesperados e tragédias que não têm necessariamente o dedo do homem nisso. Até que ponto é uma ação orquestrada pelo diabo? O diabo tem prazer em matar, roubar e destruir. E aí estão muitas as perguntas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: por que ficar desesperado, tentando descobrir? Porque muitas coisas dessas estão naquelas categorias de mistérios de Deus. O que nós temos que nos firmar é naquilo que a gente pode crer com segurança, de que apesar de tudo há um Deus misericordioso, bondoso, em quem nós devemos confiar, e Ele tem o direito de fazer o que Ele quiser sem nos dar explicação, de permitir o que Ele quiser sem nos dar explicação. E se um dia Ele quiser dar uma explicação, Ele vai fazer isso. Porque os pensamentos deles não são os nossos pensamentos e os caminhos deles não são os nossos caminhos. Então tentar dizer Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo, afirmando peremptoriamente, é algo muito perigoso. Talvez uma explicação trouxesse consolo, mas quem garante? Tantas vezes a gente entende uma situação melhor e nem assim aquilo traz consolo ao nosso coração. A nossa mente é pequena demais para entender tudo o que acontece no mundo, todos os propósitos de Deus e as suas permissões. O fato, isto é fato, é que por pior que seja a situação, Deus transforma o mal em bem. A história de José e tantas outras histórias mostram isso. Tentar entender os porquês quando a história não acabou ainda não é uma boa opção. Vou repetir, tentar entender o que está acontecendo, quando está acontecendo, nem sempre você vai ter uma boa explicação e a sua cabeça vai pirar. O que nós temos que fazer então? Já falei de algumas coisas que temos que fazer. Manter a confiança no Senhor mesmo sem entender tudo. Crendo que Ele está conosco. Crendo que Ele vai nos ajudar. Crendo que Ele tem poder de transformar a situação. Não ficar tentando achar o culpado disso, daquilo e criando mais dor e mais sofrimento ainda. É importante ser solidário com aqueles que estão sofrendo. Isso é muito claro em toda a Bíblia. Ao invés de tentar dar uma explicação, que pode nem ser a verdadeira, veja a necessidade de quem está sofrendo e auxilie de modo prático. Nós temos um exemplo na Bíblia daqueles cristãos do primeiro século, quando houve uma fome muito grande em Jerusalém, houve uma situação de necessidade, nós não sabemos todas as razões pelas quais aquela igreja tão vibrante, tão bonita, lá de Atos capítulo 2, começou a passar necessidades, mas o fato é que havia uma situação lá emergencial.
E os irmãos da Macedônia cooperaram, agiram. E o apóstolo Paulo, quando vai escrever aos irmãos de Corinto, ele fala sobre isso. Ele faz referência a uma ajuda que os irmãos da Macedônia deram para os irmãos de Jerusalém, numa situação de calamidade, numa situação de dificuldade. E lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículos 1 e 2, a gente lê: agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus em sua graça tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas a sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Ainda no versículo 7 desse mesmo capítulo: visto que vocês se destacam em tantos aspectos, na fé, nos discursos eloquentes, no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós, queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir. E na sequência, no versículo 11 ao 14, ele ainda diz: doem proporcionalmente aquilo que possuem. Tudo que derem será aceitável, desde que o façam de boa vontade, de acordo com o que têm, e não com o que não têm. Não que a sua contribuição deva facilitar a vida dos outros e dificultar a de vocês. No momento, vocês têm fartura e podem ajudar os outros que estão passando por necessidades. Em outra ocasião, eles terão fartura e poderão compartilhar com vocês quando for necessário. Assim haverá igualdade. Então, se existe um apelo, não só do nosso coração, não só da mídia, não só por uma empatia humana, muito claro para que possamos agir, doar, participar, esse apelo veio de Deus, vem da palavra de Deus. Quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, ele viu as situações de sofrimento humano e ele agiu, ele não ficou só no discurso. E esta ajuda não é apenas para os irmãos, ainda que haja na Bíblia uma prioridade para a ajuda aos irmãos na fé, mas a ajuda que a igreja, que nós devemos dar, é uma ajuda a todos aqueles que estão sofrendo, não importa o grau de culpabilidade ou de sofrimento que cada um tenha. A ajuda pode ser financeira, a ajuda pode ser com o nosso tempo. Aqueles que moram lá no sul, no sudeste, muitos estão se deslocando lá para aquela região. E eu tenho recebido muitos relatos e eu fico muito entusiasmado ao ver aquilo. Jovens, adultos, pessoas que vão para lá, alguns vão para a linha de frente para estar resgatando pessoas, outros estão dando apoio psicológico, dando apoio médico, dando apoio pedagógico. Pessoas estão ali levando as carretas e distribuindo alimentos, e através da nossa junta de missões nacionais, são centenas de pessoas que estão sendo atingidas. A cada dia eu ouço a notícia de uma carreta que está saindo de algum ponto do Brasil, da região sudeste especialmente, levando toneladas de alimento e de medicamentos e de outras coisas que são necessárias. E eu fico impactado com isso, porque nesta ação a gente vê que as pessoas estão conseguindo compreender esses valores do Evangelho. É um testemunho real da nossa fé, a fé cristã que se presta por meio das obras de misericórdia. Você pode chorar, se emocionar, vendo as notícias na TV, mas se você não enfiar a mão no bolso, se você não fizer nada, isso será só um sentimentalismo barato. O que você tem feito? O que você vai fazer diante desta tragédia tão grande que está acontecendo no nosso país? Em quinto e último lugar, diante da calamidade, nós somos chamados a compartilhar o Evangelho. O Evangelho são boas novas. A ação social, o ato de você servir, não deve ser usado como uma isca para evangelizar. É bem verdade que uma porta se abre, muitas vezes, mas a ação social em si mesma ela já tem um valor. Ela já tem um valor próprio, que é uma manifestação do amor de Deus para aquelas pessoas. Mas não podemos negar que a calamidade muitas vezes é capaz de abrir um caminho novo. Um caminho que antes não existia. A pessoa antes estava fechada para o Evangelho e de repente ela começa a ter uma nova percepção do amor de Deus através do nosso amor demonstrado por ela. Nem todas as pessoas vão aceitar a mensagem do Evangelho. Eu me lembro que quando eu era jovem e senti o chamado de Deus para ministrar no sertão, era um tempo de calamidade. O oposto do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, era um tempo de seca. Final aí, começo aí dos anos 80. Era um período de 7 anos de seca muito brava. Aconteceu até uma campanha a nível nacional, nordestinos, o Brasil em busca de soluções. O pessoal mais antigo que tem boa memória deve se lembrar disso, né? Caminhões vieram lá do Sudeste e de outras regiões para ajudar as pessoas que estavam aqui com um tempo tão grande de seca. E nesse contexto surgiu lá na Paraíba o projeto Água Viva, no qual eu fui trabalhar, um projeto de irrigação, de plantação, de centros comunitários, de perfuração de poços.
E eu me lembro que eu vim então assim extremamente empolgado, aquele jovem solteiro de 21 anos, querendo mudar o mundo, acreditando na reforma agrária, e aquelas coisas todas, com todo entusiasmo. E eu pensava assim, a gente vai chegar lá, a gente vai falar de Jesus, a gente vai abrir poço, a gente vai fazer centro comunitário, e muita gente vai se converter. Não é possível. Muita gente se converteu, mas foi muito menos do que eu imaginava. Porque necessariamente as pessoas que são beneficiadas, elas não vão crer, mesmo você fazendo tudo isso. Essa é a verdade, nós não podemos nos iludir. E aí eu lembro da experiência de Jesus, quando Jesus Cristo veio fazendo tanta coisa maravilhosa, ajudando tantas pessoas, fazendo tantos milagres, e nos lugares onde Jesus Cristo mais fez milagres, não foram os lugares onde ele foi mais bem sucedido na sua missão evangelizadora. Cafarnaum, Corazim, Betsaida, foram lugares que, mesmo vendo tantos milagres, não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Mas isso não deve nos desanimar. O sentimento que deve tomar conta do nosso coração é aquele do apóstolo Paulo. Olha, não importa como você vai reagir, eu tenho que anunciar o Evangelho. Eu não vou me orgulhar disso. Ele diz, não vou me orgulhar de anunciar as boas novas, pois eu sou impelido por Deus a fazê-lo, e ai de mim se não anunciar as boas novas. O resultado é com Deus. E por isso nós temos que orar por aqueles missionários que estão ali, por aqueles que estão indo ali para levar o pão, para levar o alimento, para levar a ajuda, mas para levar também a palavra de Deus. Porque não é que automaticamente todo mundo que receber uma ajuda vai se converter. Não. Mas portas vão se abrir. E nós não sabemos como Deus vai fazer. E nos cabe orar e colocar a situação espiritual daquele povo diante de Deus. Porque eles não são nem piores nem melhores do que nós. Eles precisam, como toda pessoa precisa, da graça de Deus sobre as suas vidas. Em todas as oportunidades, com sabedoria, nós somos chamados por Deus a compartilhar a razão de nossa esperança. A compartilharmos os propósitos de Deus para o mundo. A dizermos que essa desgraça que tem por aí não fazia parte do projeto original de Deus. Concluindo então, quais são as atitudes que devemos ter como cristãos, diante não apenas dessa calamidade que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, mas diante de outras calamidades que vierem. Nós tivemos, não tem tanto tempo, uma grande calamidade mundial. A Covid foi uma calamidade mundial. Como nos portar diante disso tudo? Coloque a sua confiança em Deus. Creia que as calamidades são temporárias. Não tente compreender e explicar o que você não entende. Seja solidário com os que estão sofrendo. E compartilhe a mensagem do Evangelho. E eu diria mais, amarrando tudo isso. Ore para que Deus use a sua vida nesse sentido. Ore para que Deus use aqueles que estão lá na linha de frente, ajudando aquelas pessoas necessitadas. Ore para que no seu coração haja um transbordar de amor e de contribuição generosa, seja com seu tempo, com seus contatos, com seus recursos. Certamente muitos de nós aqui temos muito mais do que aqueles que estão ali agora sofrendo. Que nós possamos então aproveitar as portas que se abrem para a pregação da mensagem do Evangelho. E que Deus abençoe o nosso esforço. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Pai do céu, diante de todo aquele sofrimento imensurável, de todas aquelas perdas que estão acontecendo ainda, nós queremos que a tua igreja ali, e que a tua igreja no Brasil, possa ser instrumento teu, para minimizar o sofrimento daquelas pessoas ali. Que as pessoas possam ver em atos de generosidade o teu amor, a tua graça. Que se abram para te conhecer, Pai. E que isso abençoe também as nossas próprias vidas, como diz o apóstolo Paulo, quando nós partilhamos, abençoamos os outros e somos também abençoados, Pai. Dá-nos esta alegria, dá-nos esta consciência. Ajuda-nos, ó Pai, a não tentarmos entender aquilo que nos é oculto. Que sejamos cautelosos nas observações, que sejamos prudentes naquilo que falamos, para que não venhamos envergonhar o teu nome e afastar as pessoas que sofrem de ti mesmo, Pai. Nós te pedimos essas bênçãos e eu agradeço
aquilo que o Senhor já nos tem permitido realizar até aqui. A maneira como o Senhor tem tocado no coração de tantas pessoas aqui em nossa igreja e em outros lugares do Brasil. Usa-nos, ó Pai, nesse tempo difícil. E que a nossa confiança esteja firme no Senhor. Que nada venha nos abalar. E não apenas a nossa confiança, mas a confiança daqueles irmãos que estão ali. Daquelas pessoas que estão ali naquela situação de muito sofrimento, que ao invés de se afastarem de Ti, elas se aproximem mais de Ti ainda, Pai do céu. Que o relacionamento com o Senhor seja fortalecido e que o Senhor possa restaurar para muitas delas aquilo que elas perderam, dando-lhes mais até do que tinham, como aconteceu com a experiência de Jó. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.